Antes de começar, meu amigo, deixa eu te pedir uma coisa importante. Se você quer ficar por dentro dos bastidores que a grande mídia não mostra, das articulações que realmente movem a política brasileira, já deixa o like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Aqui a gente fala a verdade sem medo. Doa a quem doer. E quanto mais você interage, mais esse conteúdo chega a quem precisa ouvir. Bora juntos abrir os olhos do Brasil. Pois é, meu amigo, o Brasil acordou hoje e já estava pegando fogo. Depois do anúncio do Bolsonaro, a internet simplesmente explodiu. E a pergunta que dominou o dia foi: a direita rachou? Não, não rachou. Só escancarou o que já estava ali, quietinho. De um lado, os que apoiam Flávio Bolsonaro. Do outro, os que querem qualquer coisa, menos o Flávio. E como sempre, na nossa gloriosa República do Tupiniquim, onde o neném chora e a mamãe não vê, tudo acontece ao mesmo tempo. Indulto de Natal, racha na direita, jogadas de bastidor, pedido no Muro das Lamentações e, claro, muita, mas muita especulação sobre o futuro de Bolsonaro. Vamos por partes. Vamos começar com o indulto de Lula, a polêmica e as inconsistências. O jornal O Globo cravou: o indulto de Natal do governo Lula deverá excluir condenados por crimes contra a democracia. Ou seja, nada de Bolsonaro, nada de presos do 8 de janeiro. Só que aí entra a fala que abalou os bastidores. O analista Rony Gabriel fez uma previsão que deixou muita gente com a pulga atrás da orelha. E se Lula resolver pagar de bom samaritano e der indulto justamente aos presos do 8 de janeiro? A estratégia seria diabólica, porém genial. Imagine só: Lula posa de pacificador, libera os presos, ganha manchetes positivas e, de quebra, mata o movimento pró-anistia, porque deixaria de fazer sentido. A única anistia restante seria a do Bolsonaro. E convenhamos, defender só a dele seria bem menos barulhento. Seria, como diria Rony Gabriel, uma jogada de mestre. Mas o Globo afirma o contrário. Segundo a minuta aprovada pelo Conselho Nacional de Política Criminal, Lula não deve perdoar ninguém do 8 de janeiro. Então por que não faria essa jogada estratégica? Simples. Ou é medo da pressão interna, ou é puro ressentimento político. Porque pensar estrategicamente não parece ter pensado. Enquanto isso, longe do Brasil, Eduardo Bolsonaro fez uma cena que viralizou no mundo político. No santuário mais sagrado de Israel, ele colocou um bilhete no Muro das Lamentações: "Solta o Bolsonaro. Free Bolsonaro." A gravação mostra Eduardo emocionado, pedindo saúde, família, liberdade e o fim da prisão do pai. Ele está exilado no Cícero-Sanaua, alvo das ações do ministro Alexandre de Moraes. E agora virou o protagonista da cena simbólica que correu o mundo. É política, é estratégia, é narrativa. E mexeu com os bolsonaristas no Brasil. Mas é aqui que a coisa começa a feder de verdade. O ponto de maior tensão na direita hoje se chama Flávio Bolsonaro. Sim, o anúncio dele como possível candidato para 2026 abriu uma verdadeira guerra interna. Existem hoje 3 direitas. 1. A direita bolsonarista raiz, 100% fiel ao mito. Essa turma entende a decisão de Bolsonaro. Acredita que ele quis proteger o Flávio, porque Alexandre de Moraes já mirou nele. Eles dizem: Flávio virou alvo. Se não fosse indicado agora, seria destruído. Bolsonaro está salvando o filho. Essa ala enxerga traições por todos os lados e acredita que indicar Flávio é questão de sobrevivência familiar e política. 2. A direita que gosta do Bolsonaro, mas não engole o Flávio. Esse grupo diz com todas as letras: Flávio é uma bomba relógio. Preferiam Eduardo no lugar. E afirmam que Flávio não tem coragem, não tem perfil e não tem força para enfrentar o sistema. Foi exatamente esse grupo que começou a reclamar: Flávio não empolga. Flávio não representa a renovação. É o perfil mais fraco da família. 3. A direita limpinha, centrãozada, anti-Bolsonaro. São aqueles que nunca gostaram do Bolsonaro. Achavam que ele falava besteiras, mas agora estão sentindo falta dele com o Lula no poder. Essa turma quer Tarcísio, Zema ou qualquer nome mais palatável.
Nunca quiseram Flávio. Nunca vão querer. E o Tarcísio, no meio disso tudo? O grande medo da ala bolsonarista raiz é simples. Se Tarcísio vencer, Bolsonaro morre politicamente. E pior, Tarcísio não dependeria mais da família. Tarcísio se aliaria ao Centrão, via Kassab. Tarcísio poderia simplesmente ignorar Flávio e Eduardo. Para os bolsonaristas raiz, isso seria a maior traição já vista. E muita gente acredita que Bolsonaro pensa exatamente assim. Mas, se tem uma coisa clara hoje a direita está mais dividida do que nunca. E isso acontece no exato momento em que Bolsonaro está preso, no exato momento em que o país caminha para mais uma eleição decisiva, e no exato momento em que Lula tenta consolidar sua narrativa para 2026. E enquanto meia-direita briga com a outra metade, Lula assiste tudo, quieto, esperando. Como disse um analista ontem, a direita não está sendo derrotada por Lula, está sendo derrotada por si mesma. E no fim, meu amigo, é impossível não sentir. Um país dividido, uma direita fragmentada, um líder preso, filhos brigando por espaço e um futuro completamente indefinido. É como se estivéssemos vendo a história acontecer diante dos nossos olhos, uma história que ainda não sabemos como termina, mas que certamente marcará uma geração inteira. E você, querendo ou não, faz parte dela. Se existe uma cartada capaz de virar o jogo psicológico na política brasileira agora, ela é esta: o indulto de Natal. E por mais que parte da imprensa diga que Lula não fará isso, o risco não só existe como é altíssimo, e se for usado da maneira certa, tem potencial para desarmar completamente a narrativa da direita. E é aqui que mora o perigo. Porque Lula não precisa perdoar Bolsonaro. Ele só precisa perdoar quem está no entorno do 8 de janeiro. Imagine o impacto disso. As famílias comemoram, os presos saem às lágrimas, influenciadores de esquerda fazem festa. A ala mais radical da direita perde o seu principal discurso, e Lula aparece como o presidente da conciliação, o homem que perdoa. E aí, meu amigo? O movimento pró-anistia simplesmente morre. Porque com os presos libertos, a pressão popular some. A energia desaparece, e defender só a anistia de Bolsonaro fica politicamente muito mais difícil, muito mais isolado, muito menos emocional. Seria, como alguns analistas já comentaram, o cheque-mate mais silencioso e eficiente da política moderna. E tem mais. Lula sabe que a imagem dele está arranhada, que a polarização voltou, que sua base está mais fria. A esquerda ama a narrativa de perdão, ainda que tardia. E parte do centro gostaria de ver o país virar a página. Então, pense comigo. Lula faz um discurso emocionante dizendo: é Natal. É tempo de união. O Brasil precisa se reconciliar. A mídia internacional elogia. A militância progressista chorando no Twitter. A direita radical fica sem narrativa. O bolsonarismo perde combustível. Isso é arma política. Das mais poderosas, das mais perigosas, e Lula sabe disso. Se ele vai usar é outra história. Mas que a jogada está prontinha, isso está. Resumindo o cenário político que vivemos hoje, enquanto Brasília ainda tentava digerir o impacto das especulações sobre um possível uso estratégico do indulto presidencial, um novo movimento tomou forma nos bastidores do poder, e este, segundo analistas políticos, é o que pode realmente mexer com as estruturas da campanha de 2026. Nas últimas semanas, ministros palacianos têm repetido uma frase que deixou muita gente em alerta. A caneta está na mesa, e o presidente vai usá-la quando achar necessário. Embora dita de maneira genérica, a frase foi recebida por opositores como uma mensagem cifrada. O governo estaria disposto a usar todos os instrumentos políticos, dentro da legalidade, para proteger aliados, conter crises internas e moldar o clima político que antecede as eleições. E aqui entra um ponto delicado: a disputa por narrativas. A oposição acusa o governo de flertar com estratégias que passam do ponto. Já governistas retrucam dizendo que Bolsonaro, durante seu mandato, teria feito o mesmo, especialmente ao conceder indulto a Daniel Silveira, episódio que ainda hoje gera divergências entre juristas. Mas, ao contrário daquele momento, o cenário agora é outro. Lula busca a reeleição e cada gesto pode ser interpretado como um cálculo eleitoral.
As pesquisas internas, aquelas que nunca chegam ao grande público, mostram um país dividido em 3 grandes blocos: eleitores anti-PT convictos, eleitores fiéis ao presidente, um centro volátil, cansado da polarização, mas que volta e meia é puxado para um dos lados conforme o cenário econômico e as crises políticas. E é justamente este terceiro grupo que se tornou o alvo dos bastidores. Um consultor político ouvido por jornalistas em Brasília descreveu o clima assim: 2026 não será uma eleição comum. Será uma guerra de narrativas, emoções e timing. Quem controlar o clima, controla o voto. E dentro desse jogo psicológico, qualquer ato presidencial, inclusive um possível indulto, pode gerar ondas imprevisíveis. O maior temor do governo não é a oposição, é a própria base aliada. Partidos do Centrão, que apoiam o governo hoje, já mandaram sinais de que podem reavaliar caminhos dependendo do cenário eleitoral e da força da oposição. Em política, isso significa apoio condicionado, negociações duras, ameaças silenciosas e um cálculo frio. Quem tem maior chance de vencer em 2026? Nas palavras de um deputado que pediu anonimato: ninguém quer ficar preso ao lado perdedor. Aqui, cada voto vale poder, e ninguém entrega poder de graça. É nesse terreno minado que Lula tenta avançar, calibrando declarações, reorganizando ministérios e avaliando o impacto de cada gesto no xadrez eleitoral. Mesmo sem nenhuma confirmação oficial e sem qualquer indício concreto de que Lula pretende usá-lo, o simples debate sobre indulto ganhou vida própria. E esse é o X da questão. Em política, às vezes não é a ação, mas a expectativa da ação que produz impacto. Governistas falam em direito constitucional legítimo. Oposição fala em manobra eleitoral disfarçada. O mercado fala em risco institucional se houver excesso. A imprensa fala em clima de tensão pré-eleitoral. O fato é, o assunto virou munição de ambos os lados. E enquanto isso, nos bastidores da oposição, a oposição, percebendo o desgaste potencial, começou a elaborar seus próprios contragolpes narrativos. Há quem aposte em eventos públicos, há quem aposte em discursos mais duros, e há quem queira colocar a pauta do abuso de instrumentos institucionais como centro do debate. Um senador oposicionista teria dito, em conversa reservada: se Lula usar o indulto antes de 2026, a eleição muda de figura. A narrativa vira automática. Ele está protegendo aliados para se reeleger. Isso cola. E no Brasil de hoje, basta algo colar para virar verdade emocional nas redes. A grande questão agora é: quem vai dar o próximo passo? De um lado, o governo tenta manter estabilidade. Do outro, a oposição tenta fabricar turbulência. E ao centro, o país observa, dividido, polarizado e cada vez mais desconfiado. O capítulo mais tenso dessa história ainda não foi escrito. Mas uma coisa é certa: o clima político de 2026 já começou, e ninguém está disposto a perder essa guerra. Se esse vídeo te ajudou a entender o jogo que está sendo jogado por trás das cortinas, então não esquece de fortalecer. Deixa o like, compartilha com alguém que precisa saber da verdade e se inscreve aqui no canal. O Brasil vive um momento decisivo, e a informação é a nossa melhor arma. Amanhã pode ser tarde demais. Fica com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo.